O Eterno abençoe a sua vida. Abre o seu coração, abre o seu ouvido aí, deixa o Espírito Santo falar contigo. Estamos nesse dia. Presença do pastor Everaldo, Everaldo. Como o senhor está, pastor? na graça e na paz do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Esperando a volta do Eterno. Tranquilo. E esperando Ele fazer, né? As grandes coisas de maravilha que ainda tem que fazer sobre nossas vidas. Ele é fiel para cumprir. Boa esperança é essa. A melhor esperança. Boa esperança é essa. Paulo diz que a gente não pode ser removido dessa esperança. O retorno do Senhor tem que ser o nosso agente motivador. Temos que Nosso ser combustível. impulsionado todo dia o centro da vontade desse Deus. Igreja, pastor. Eu sou da Igreja Pentecostal Assembleia de Deus em Missões. Pastor Wanderson Travasso hoje. O senhor é de Três Três Rios. Rios. Profético, Três Rios. Três Não é Três Rios. Não é foda. Rios. Família, esposa, quer mandar um abraço. Manda a esposa para minha esposa, né? A minha ajudadora, a mulher de oração de lá de casa, Nós, que, Jesus. mulher de joelho, né? Família transformada. A gente falando que nós somos uma família de vencedores. Suportamos, superamos e prosseguimos. Posicionado na vontade de Cristo. É sempre avançar nesse meus filhos, de perto, de longe. A gente criamos esse amor em Cristo. É o elo da perfeição, né? O amor dele é o elo da perfeição. Não é qualquer um. Ele nos deixa aperfeiçoar todos os dias. É só nós deixar passar o processo. No meio do processo é que Deus ele vai transformando não só nossa vida, o nosso caráter, nossa sensibilidade em Cristo, vai nos aproximando dele. As dores muitas das vezes é para nos ensinar. E ele ainda está no controle de todas as coisas. Não podemos desesperar, né? Sim. Paulo ele diz que é com as aflições ou nas aflições que somos aperfeiçoados. Paulo, assim, em Filipenses, ele diz algo, quando ele ouviu isso da boca de Paulo, ele não tem que buscar. Ele diz assim, pois eu aprendi o segredo de ser feliz. Paulo diz isso. Aí, então Paulo descobriu, eu tenho que saber como Paulo fez para descobrir o que é isso. E ele revela, né? É me gloriar nas tribulações, de sorte que me gloriarei nas perseguições e tribulações. Porque ela nós falávamos em off aqui, o Espírito do Senhor está em nós. Não é mais Isaías, nem está solto, ele está em nós para gerar Cristo em nós. Então, assim, ele tem um trabalho, nós precisamos trabalhar de comum acordo com ele, não brigando, lutando contra ele, nesse trabalho, nessa ação. Então, assim, eu sei que não é fácil na prática, mas pouco importa a forma que ele vai usar para nos transformar em Cristo, como o senhor falava, né, em discípulos verdadeiros do Senhor. É entender que tudo que ele está fazendo, de fato, opera para isso. Ele está todo dia nos levando para um caminho. E a gente temos que perder algumas ideologias, né? Alguns conceitos nossos e viver o conceito dele. O que ele tem para revelar para nós hoje. O que ele tem para revelar para nós hoje. Porque quando ele ensina os discípulos a orar, ele diz o pão nosso de cada dia. Cada dia ele vai nos revelar coisas novas. E a gente quer nos apegar em coisas nossas. E não conseguimos nos libertar de muitas coisas nossas. E deixamos de viver o novo de Deus. Revelado todos os dias. Isso é fantástico. Eu sempre digo assim que, até esse texto que o senhor citou mesmo, quando o senhor ensina a orar, os rabinos dizem que essa oração é uma oração rabínica, né? E que essa porção que eles pedem, o pão nosso, dar-nos hoje, essa é a porção da sexta. Quando o Senhor, o Eterno, ele derramou o maná, haviam regras. Com o maná, haviam regras. Tudo que o Eterno nos dá, ele nos dá e nos dá regras. Adão, tudo isso é teu. Agora não coma do fruto, então ele nos dá regras. E as regras são limites para nos proteger e não para nos privar.
E a regra era assim: vocês vão colher o que vocês quiserem, a quantidade que vocês quiserem. Então só tem uma regra, duas regras. Uma é não guardar de um dia para o outro, né? E a segunda regra era: então o maná era derramado das 6 da manhã até as 18 da tarde. Todos os dias, 18 da tarde, cessava o maná. E de domingo a sexta. No sábado não havia derramamento de maná. Então a outra regra era: na sexta-feira vocês vão colher porção dobrada. O maná é o único dia que vocês podem colher porção dobrada, porque no sábado não vai ter maná. Quando nós oramos assim: Pai, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje, essa oração é a porção da sexta. Dê-nos em dobro, Senhor. Porção dobrada do seu espírito. Alimenta-nos em dobro. Fortalece-nos em dobro. Abençoa-nos em dobro. Isso é fantástico. E nós queremos falar um pouco sobre cura. Porque eu não sei por que as pessoas ainda têm essa mentalidade de que o Senhor vai salvar só o nosso espírito, ou vai salvar só a nossa alma, não vai salvar o todo. Conversamos até sobre isso aí, irmão Celso. O arrebatamento é a necessidade de transformação do nosso corpo, porque ele salvou espírito, alma e corpo. E às vezes a gente olha para um irmão assim, aparentemente, fisicamente, ele está saudável, está bem. E às vezes pelos frutos espirituais você também vê que ele está bem espiritualmente falando. Mas e a alma? Machucada, deteriorada, desesperançosa. Vivemos a era da opressão. Pessoas ansiosas, com pânico do medo, porque a alma ainda está ferida. Porque até chegarmos até aqui, né, nós temos que passar o processo. O primeiro processo que Cristo veio é nos libertar do pecado da carne. Ele nos cura a nossa alma e assim ele derrama uma porção para que podamos curar a alma. É um processo que tem que ser disciplinado em nós. Não adianta a gente só querer dizer que eu aceitei Jesus, agora está tudo bem, está tudo tranquilo. Se a gente não entender que devemos tirar de dentro de nós coisas ainda que ainda faz nos inclinar para a carne ou corrompe os desígnios do eterno, a gente não vai conseguir ser totalmente curado. E se não sermos curados, não conseguiremos ganhar a salvação em Cristo Jesus. É muito abrangente o projeto da cruz, né? Ele é muito abrangente. Conversávamos eu, irmão Celso, ou irmão Celso e eu, irmã Né. E quando Tiago diz assim: confessando os vossos pecados uns aos outros e orando uns pelos outros, para que possa ser sarado, nível da alma. E aí a gente tem aquela mentalidade: não, porque se alguém está em Cristo, nova criatura nova criação eis que as coisas tiverem se passado e tudo se fez novo. De fato mas é o que você está falando. A santificação é algo, processo diário. O que eu fiz ontem, nesse caso, não vale para hoje. É por isso que a santificação é sempre aplicada, quando você vê, sempre está aplicada a pés. Sempre pé. Porque pé um passa após o outro, né? Então, assim, é um processo diário, a santificação. E eu falei: cara, o Tiago está falando para crentes. Ele está falando para ímpio. A carta dele é para crentes. Pessoas que estão em Cristo. Isso. E as coisas... E a necessidade da alma. E assim, de fato, o Espírito Santo, um tempo atrás, ele me falou que você vai chegar um tempo, e uns 2, 3 anos, você vai chegar um tempo, você não vai ver mais pessoas, às vezes, cegas, coxo, manco, paralítico, dificilmente. Mas estão coxos na alma, estão paralíticos, paralisados na alma, cegos na alma. Então você vai olhar a pessoa, com todo respeito, vai olhar, se é uma pessoa bonita, olhar assim: não, esse aqui não precisa, vou buscar um coxo aqui, não. Né? Então nós precisamos ter a nossa visão. A nossa visão, não olhar, mas ver o próximo. Né? Não olhar, mas ver o próximo. Pedir que o Senhor coloque em nossos olhos o colírio que ele disse, né, que daria a carta à igreja em Apocalipse. Aconselho de mim como colírio, para que veja não só os grandes feitos do Senhor, mas a necessidade do próximo. A necessidade do amor, né? O amor para o próximo. Quando você ama o teu próximo, você não tem um olhar que julga.
Você tem um olhar de misericórdia. Você tem a misericórdia, você vive as coisas novas de Cristo, né? Em 2 Coríntios capítulo 5, a palavra dizer: assim que alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram e eis que tudo se faz novo. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo. Por isso Jesus Cristo é o nosso Deus, ministério da reconciliação. Isso é Deus estando em Cristo, reconciliado consigo o mundo, não lhes imputam os seus pecados. E o pôs em nós a palavra de reconciliação. De sorte que somos embaixadores de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-nos, pois, da parte de Cristo, que vos reconciliaste em Deus. Aquele que não reconciliou pecado e fez pecador por nós, para que nele fôssemos feito justiça de Deus. Cura da alma, ela não se explica. Nós somos impulsionados a viver. E você viver isso, a gente temos que ser discipulado em Cristo. É querer passar o processo em Cristo Jesus. E o mestre diz: quer vir após mim? Pega a tua cruz e siga. E será que estamos dispostos a pegar a nossa cruz? A maior cruz do tempo de hoje é o nosso ego. Vivemos um mundo, né, que a informação é automática. Mundo da informação, de muitas conexões, de muitas informações. E acabamos nos perdendo em tanta informação de que ouvir a voz do mestre. É você, pegar o seu ego e reconciliar em Cristo, é você pegar tudo que você tem e ser esmagado. É deixar Cristo te transformar. E a transformação de Cristo, ela nos machuca muito. Ela traz dor. Ela começa a te libertar das coisas que você muito tempo viveu, né? Como dissemos aqui. Muitos são ex. Somos ex de muita coisa. Deixamos de ser muita coisa. E talvez vivemos a prática do pecado muitos anos, que virou um hábito. E quando nós chegamos a Cristo, a gente reconciliamos nele. E começamos a transformação, o processo da transformação. Começamos a ter um olhar de Cristo. Fechamos o ouvido para as coisas do mundo. Fechamos, né, os nossos lábios. A gente domina, coloca um freio no lábio para que não possamos, né, amaldiçoar ninguém, mas abençoar. Que ele comece a nos ensinar a amar o teu próximo como a ti. É esse desejo de amar, esse desejo de misericórdia que transforma a nossa alma. Um processo de transformação em Cristo não é só se libertar, é você viver verdadeiramente esse amor. Na caminhada em Cristo, é complicado a gente não olhar para nós mesmos. O que eu tenho que melhorar todos os dias? Hoje estamos aqui, em Cristo Jesus. Somos perfeitos? Ele nos aperfeiçoa todo dia. Mas o mais poderoso é: amanhã nós teremos uma nova oportunidade, se assim Ele quiser. Ele nos levanta de manhã cedo dizendo: ei, filho meu, hoje eu estou te dando uma nova oportunidade de você viver o teu melhor e fazer o teu melhor.
E às vezes a gente fica preocupado em tantas coisas. Isso, Eu quero ser isso, eu quero fazer isso, eu quero fazer. E esquecemos, nesse tempo de hoje, esquecemos de viver o nosso melhor. Aí a alma sofre. Porque a alma é o nosso sentimento. Quantas pessoas estão com sentimentos oprimidos? De impossibilidade. Quando se inclina para as carnes. O Espírito hoje habita em nós. Se a gente olhar para a cruz, foi quando Jesus disse, está confirmado. Discipulei vocês, ensinei vocês, deixei o manual para vocês seguir. Está consumado. E eu vejo que nas suas fraquezas, assim eu vou aperfeiçoar o meu poder. E qual é esse poder? Consolador. Nós não estamos só nisso. É só a gente deixar ele dominar, né, pastor?